Nós morávamos num apartamento lá em Porto Alegre que não tinha muito sol e o nosso filho, o Rodrigo, nosso filho mais velho, ele gostava e queria pátio, pracinha, sol e tal. E aí surgiu a ideia de a gente construir no nosso terreno que nós tínhamos aqui em Novo Hamburgo. E isso foi em 1980, 81, nós terminamos a casa. Eu estava em Novo Hamburgo, finalizando a obra, acompanhando a obra, e ele me ligou dizendo assim: eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Eu disse, meu Deus, veio a transferência dele. Nós morávamos em Porto Alegre e vislumbramos em Santo Ângelo um excelente mercado, porque a gente notou que as casas de lá tinham um padrão assim meio antiquado e tal, né? E nós vimos recém-terminado a nossa casa, que era muito bonita, né? E aí eu disse, poxa, mas aqui tem um mercado muito, muito bom. Quando nós procuramos uma casa para nós alugarmos para morar, não existia no mercado, porque quem construía para morar, não para alugar. Daí foi o que levou a ideia também de nós fazermos a casa, morarmos um ano e pouco no caso, e colocaríamos a casa à venda. E me aposentei, isso foi em 2001, né? 2001. E nesse interim a gente já havia feito várias outras casas para nós. Voltamos de São Leopoldo, viemos para Novo Hamburgo, fizemos outras casas para nós e assim nós gostamos de trabalhar nesta área, né? Eu voltei a estudar com 45 anos de idade, voltei 4 anos para banco de sala de aula, fui fazer o curso de designer de interiores, paisagismo. Nós realmente decidimos ir fazer nosso hobby, era incorporar aquilo como uma atividade profissional, e os filhos buscaram e viram isso e resolveram seguir a nossa atividade, né? Eu escolhi arquitetura quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Até então eu sempre falava que eu queria ser dentista, queria fazer odonto. Mas foi num trabalho de escola, a professora pediu pra gente desenhar a planta baixa de uma casa. E aquilo foi tão legal, eu fiz aquele trabalho assim com tanto prazer que eu comecei a pensar a respeito do assunto. E como os meus pais, eles já tinham a construção como um hobby e aos finais de semana eles faziam alguma obra ou outra, então sábado de manhã a gente ia na obra, olhar como é que estava ficando. Então acho que isso tudo já veio somando, né? E aí então, o segundo grau, eu fiz um curso de desenhista para arquitetura para ver se realmente era aquilo que eu queria mesmo. E me apaixonei. Sigo apaixonada na profissão até hoje. Desde pequeno, eu sempre soube que eu iria pro lado tanto da arquitetura como da engenharia. E eu me lembro assim que quando os meus pais iniciaram a J. Becker, eu já tinha 11 anos. Então eu acabava indo muito, junto com a minha mãe e com meu pai, para fazer as definições de materiais. A gente acabava indo muito juntos em obras, né? E então isso para mim foi tudo muito natural, depois se encaminhar pro ramo tanto da arquitetura ou da engenharia. Trabalhei durante alguns anos com comércio exterior, mas eventualmente acompanhava meu pai em algumas visitas nas obras. E à medida que fui visitando as obras, fui pegando gosto. Essas visitas começaram a ser mais frequentes, até por vontade minha de conhecer, ao ponto que despertou uma paixão pela construção civil, que é onde hoje eu me identifiquei. Hoje nós já estamos aqui com praticamente 200 obras já feitas, né, nesse período, né, desses últimos 20 anos. Então a gente trabalha desde a parte inicial, da formatação da ideia, a parte dos projetos estruturais, até o complemento que são a parte do interior. Tudo isso aliado a todo um controle de fiscalização de obras, desde o início até a entrega das chaves. Hoje eu vejo o Rodrigo uma pessoa sensata, que tem opiniões fortes na área administrativa, na área financeira, assim como o Diego é um arquiteto de excelente qualidade, artística e também na parte financeira, todos participam. A Patrícia então nem se fala, né? E isso tudo foi, como eu falei antes, muito gratificante e nos dá força para a gente continuar ainda mais forte cada vez mais. Tudo que a gente faz para os nossos clientes, nós fazemos como se fosse para nós. É muito legal ver os sonhos das pessoas se tornando realidade e para nós também imaginar tudo aquilo, colocar no papel e depois ver o projeto ali crescendo, se tornando palpável, é bom demais, é muito legal.